Olá, oitavo ano, bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre ainda reprodução e sexualidade. O assunto hoje é um assunto que eu preciso muito que vocês sejam obedientes quando eu pedir, tá bom? Eu vou passar a orientação, eu quero que você pause o vídeo após a orientação, vai no Google, observe o que eu tô falando, depois volta para assistir o restante da aula, tá? Geralmente, em sala de aula, esse é o primeiro assunto que eu trato antes de todos os assuntos. Por quê? Porque é um assunto que precisa muito da consciência de vocês. Vocês precisam ter contato com isso para vocês entenderem que sexo tem que ter responsabilidade. Por isso é tão importante o momento certo para o ato sexual. Porque há uma necessidade de responsabilidade tamanha. E nós não estamos falando aqui de ficar grávidas ou não, tá, gente? Estamos falando das doenças que as pessoas podem pegar durante uma relação sexual sem uso do preservativo. Na verdade, uma relação sexual irresponsável. Então, para isso, você vai fazer o seguinte: após a minha orientação, você vai pausar o vídeo, vai no Google Imagens e vai digitar nomes das doenças que eu disser, ou vai digitar apenas úlceras sexuais e vai observar, vai abrir a imagem, observar que é aquilo que está na imagem. Eu ia colocar no nosso vídeo, mas como seriam imagens fortes, impactantes, eu preferi não colocar para não trazer nojinho à aula. Mas eu gostaria muito que você fosse obediente, parasse e digitasse no Google Imagens. Ou úlceras sexuais, ou úlceras e ISTs, tá? Ou então você vai digitar sífilis, depois você vai digitar gonorreia, depois você vai digitar AIDS, depois você vai digitar... AIDS até que não tem úlcera, não. Vai digitar cancro mole, você vai digitar hepatite sexual, você vai digitar doenças sexualmente transmissíveis e vai colocar sintomas. Quando você abrir essas imagens, talvez você não vai ter uma boa emoção, uma boa sensação. Viu isso? Acalma seu coração e volta para a aula. Eu estou esperando vocês. E aí, já despausou o vídeo, né? Eu espero que você tenha sido obediente e tenha ido lá fazer o que eu pedi. Porque senão fica sem sentido quando eu falar das úlceras com vocês aqui, tá? Então pausa o vídeo, quem não fez isso ainda, deixa de ser desobediente, volta lá, vê as imagens que eu pedi e volta para a aula. Para quem viu, deve estar assim: nossa, eca, meu Deus, que é isso? Ah, né? Mais ou menos isso. Ah, que nojo. Pois é, gente. Aí que tá a situação. Porque o sexo tem que ser um sexo responsável por conta das infecções sexualmente transmissíveis. O sexo precisa ser um sexo responsável. E para isso, não é simplesmente a pessoa resolver ter a relação sexual. Não é simplesmente a pessoa esconder da família como uma faixa de idade gosta muito de fazer. Na verdade, gente, o sexo responsável é o sexo que acontece na idade certa, com uma pessoa que provavelmente você considera como certa, porque não dá para saber se é certo ou se é errado, né, gente? Uma pessoa que seja tão responsável quanto você ou mais responsável que você e tem que ter uso do preservativo. Quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, a gente não está falando de uma criança que vai nascer, vai ficar linda, maravilhosa e desenvolver, não. Nós estamos falando de uma doença que se desenvolve no corpo de alguém e pode levar até a morte, além dos inúmeros problemas que essas doenças devem causar às pessoas. As infecções sexualmente transmissíveis, geralmente, elas são infecções que a pessoa não vai ter sintomas muito característicos de início. Então, ela vai ter alguns sintomas e ela vai precisar fazer exames para descobrir se são ou não infecções, tá? Geralmente, os primeiros sintomas dessas infecções sexualmente transmissíveis, geralmente surgem na vagina, no pênis e no ânus. Algumas pessoas também desenvolvem na mão, na boca, nos olhos, tá bom? São doenças que vão gerar, geralmente, verruga genital, feridas e corrimentos vaginal e peniano. E isso, gente, esses corrimentos às vezes são gerados com pus, muita infecção e muitas vezes mau cheiro. Então é importante o cuidado durante a relação sexual para não se contaminar com esse monte de tipos de doenças. Lembrando que algumas delas são passadas da mãe para o filho e aí vem mais um problema. Nasceu um bebê
que não tem culpa de nada com uma doença que talvez ele vai carregar para o resto da vida. Bem, antigamente se dizia em doenças sexualmente transmissíveis. Eu estudei, né, até pouco tempo atrás, ainda na faculdade, ainda falávamos DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Essas doenças, elas implicam em sintomas, em sinais visíveis para o organismo. Então, a gente vê, por exemplo, eu estou gripado. O gripado existem sintomas que são visíveis, a pessoa consegue perceber. Mas as infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes, elas têm períodos que são assintomáticas, ou seja, a pessoa vai passar muito tempo sem ter um determinado sintoma. E aí, enquanto ela está com aquele sintoma, ela vai levando essa doença para outras pessoas. O caso, por exemplo, do sífilis, da herpes genital, por exemplo, a pessoa acaba tendo a doença e ficando muito tempo com aquela doença lá no corpo. Só que ela está contaminando outras pessoas daquela forma. Então, por isso, eles mudaram de DSTs, porque doenças têm sintomas, para infecções, porque podem ser assintomáticas. Então, durante muito tempo, as pessoas só descobriam que estavam infectadas com uma IST depois de um tempão que já estava doente e considerava ainda, né, que isso era uma doença sexualmente transmissível. Por isso a mudança do nome. O termo mais adequado, então, não é DST e sim IST, porque infecções podem ser assintomáticas. Mas quais são essas infecções assintomáticas que a gente está falando? Nós estamos falando da AIDS, da hepatite, do HPV, que é o papilomavírus humano, da gonorreia, do cancro mole, do cancro duro, né? A gente está falando dessas doenças aí. E outras, inúmeras outras. Mas as mais famosinhas são essas. Principalmente, gente, a sífilis, que tanto pouca gente fala, tá? Tanta gente só lembra só da AIDS. Gente, a sífilis é uma das doenças que mais tem pessoas contaminadas no Brasil. Tá? E é uma infecção sexualmente transmissível. Então, qual que é a forma de prevenção dessas doenças? O único meio de prevenção dessas doenças é o uso do preservativo. O preservativo existe o masculino e o feminino. E uma coisa que muita gente não sabe, esses preservativos, eles podem ser recebidos lá no posto de saúde. Se você entrar em um posto de saúde, você vai achar uma caixinha cheinha de preservativo. Por quê? São doados, você não precisa comprar esse preservativo. E aí tem gente que tem mania de dizer que o preservativo do posto, ele tem inferior qualidade inferior em relação a um preservativo que é comprado em uma farmácia. Gente, pelo amor de Deus, se o governo está doando o preservativo para a contenção da natalidade e das doenças, ele vai doar um material inadequado? Não, ele vai dar o melhor que ele puder. E sim, é um material como os outros, a embalagem só que é diferente, tá? Então já começamos por aí. O preservativo mais comum usado é o preservativo masculino, que é colocado no pênis, tá? Então geralmente a gente aprende a usar mesmo, colocar o preservativo no pênis. Então o ideal aí, meninos e meninas que tiverem a oportunidade de ter um preservativo em mãos, vocês vão pegar o preservativo, pode ser com a ajuda do pai, com a ajuda da mãe, vai comprar um preservativo ou buscar um preservativo no posto de saúde, pega uma banana, tá? E vai colocar esse preservativo como as orientações indicam para vocês aprenderem a colocar. Nossa, professora, mas eu sou uma menina, eu vou colocar? Vai sim, você vai aprender a colocar em uma banana, vai aprender a colocar em um outro objeto para você aprender a colocar. Porque caso você tenha relação um dia com alguém que não saiba, você sabe usar. Tá bom? Então, é importante que todas nós saibamos usar, sejam elas meninas, meninos ou qualquer gênero que seja, tá bom? É importante saber usar o preservativo. O preservativo, gente, ele vem com uma lubrificação. Então, não há, por exemplo, as pessoas falam assim, mas eu vou usar o preservativo vai ressecar o pênis. Não tem nada disso, ele tem uma lubrificação. Tá? E as mulheres também têm suas lubrificações. Então, como a mulher tem a lubrificação por conta de uma glândula que nós falamos dela na aula anterior, dentro da vagina, né? O homem também tem a lubrificação, mas como ela como o pênis fica dentro da camisinha, né, do preservativo, a camisinha também tem essa lubrificação, justamente para evitar esse atrito. E aí veio uma outra dúvida aí, com certeza. E aí, professora, se eu quiser me prevenir muito, eu posso colocar 2 preservativos? Não, gente. Borracha com borracha rasga, tá? O preservativo, ele é feito de látex, de uma borracha. Então, a gente, na verdade, coloca o preservativo e pronto, acabou. Não precisa de 2 preservativos. Usou, eu ensino sempre em sala de aula. Eu levo o preservativo para a sala. Nesse período, a gente não está tendo tempo para fazer isso, né?
Usou o preservativo, estica, dá um nó nele, observa se ele não está furado, porque se ele estiver furado, se o seu objetivo é prevenir contra uma doença, você vai ter que ficar em alerta. E se seu objetivo também é prevenir uma gravidez, também tem que ficar alerta. Usar, então, por exemplo, uma pílula do dia seguinte, né? Mas aí, voltando à informação do preservativo, deu um nozinho, vai jogar no vaso sanitário? Não, gente. Enrola ele num papel higiênico e joga na lixeira. Tá bom? Do mesmo jeito que eu ensino as meninas a fazerem isso com os absorventes, né, meninas? Quantas vezes eu já não fiz isso em sala de aula? Que o absorvente tem que ser enroladinho, enrolar no papel higiênico e colocar ele lá na lixeira. Não tem que ficar aquela coisa aberta, né, pra cima, toda anti-higiênica, mal educada no meio do caminho por aí, né? Então, para os meninos também eu tô ensinando. Tirou o preservativo, dá um nozinho nele, tá? Observa, dá uma apertadinha para ver se ele não tá furado, né? Porque é uma medida de segurança você saber se ele furou ou não, né? E aí, enrola num papel higiênico e joga lá na lixeira. Ninguém vai ver aquele preservativo lá. Ninguém vai abrir o lixo para ficar caçando, fuçando para ver o que tem lá no lixo, não, tá? Então, sem neuras, por favor. O uso do preservativo, ele é extremamente importante. Gente, e o preservativo, se vocês nunca tiveram a oportunidade de ler, de observar sobre o assunto, ele já era usado lá na época da Grécia. O pessoal usava tripa de carneiro, tá? Com o objetivo realmente de evitar determinadas doenças ou também evitar a gravidez. Então, existem até pinturas rupestres mostrando pessoas colocando tripa, né? Na verdade, uma coisa que parecia uma tripa de carneiro no pênis de um homem. Então, a gente já consegue ver até em pinturas rupestres o uso do preservativo. Então, ele veio ao longo dos anos, evoluindo as suas características e hoje é um objeto simples, fininho, que geralmente não tem cheiro, mas alguns já têm até sabor, tá? Já são saborizados, mas eles têm a função de evitar as DSTs ou as ISTs. Preservativo, gente, ele tem como consequência evitar também a gravidez. Mas ele não foi criado para evitar a gravidez. Ele foi criado para evitar as doenças sexualmente transmissíveis ou as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá? A gravidez é uma das coisas que o preservativo também evita. Então, é importante que a gente fale isso, tá? E ele, geralmente, ele é colocado no pênis quando o pênis já está ereto. Isso é importante a gente trazer de informação também. E ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que o sêmen que sai do pênis do homem entre em contato com a vagina da mulher, ou que o sêmen entre em contato com o corpo do parceiro da pessoa, tá bom? Com isso, geralmente, ele vai impedir, no caso de uma relação heterossexual, a fecundação. No caso de uma relação homossexual, ele vai impedir também a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que a primeira função do preservativo, tanto nas relações heterossexuais como nas relações homossexuais, é evitar as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. E como segunda função, a função de evitar a entrada do sêmen dentro da vagina. Lembrando que o sêmen carrega inúmeras doenças. Se a pessoa estiver contaminada, ela vai carregar consigo as doenças. Então, o HIV, por exemplo, a doença AIDS, ela é carregada por meio do sêmen. A sífilis, a hepatite, o sêmen acaba levando. A lubrificação vaginal também consegue levar. Então, por isso, gente, é tão importante o uso do preservativo, para impedir que o sêmen entre em contato com a região genital do outro e, com isso, gere doenças, tá? Mas aí, professora, se a pessoa tem uma úlcera, como aquela que eu vi, professora, aquele monte de verruga, aquele monte de machucado na virilha e não no pênis, e não na vagina. Mais uma situação complicada, não tem preservativo para a pessoa vestir na perna, né, gente? Para vestir como se fosse uma calça, não tem. Então, o que que acontece? A pessoa tem que tomar certos cuidados, como, por exemplo, se a pessoa tá com verrugas, com esses machucados, vai ter relação com essa pessoa, gente. É anti-higiênico, tá machucado, deixa lá, deixa sarar, né? E as orientações são sempre as mesmas. A pessoa precisa procurar o médico. Existem médicos especialistas nessas áreas. Então, se a pessoa não sabe em qual médico vai, ou se às vezes não consegue ir no médico porque não tem um plano de saúde, a pessoa procura o posto de saúde. O posto de saúde encaminha você para o médico correto, ou provavelmente o médico já vai te passar uma medicação. Então, como eu falei, existem os preservativos femininos e preservativos masculinos, e eles são usados para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis e também
para evitar a gravidez. Então, se tem um machucado, uma ferida, um corrimento inadequado e indesejado aí na região genital ou em alguma área, a pessoa precisa procurar o quê? Tratamento médico. Esta é a melhor solução para as doenças. Bem, aí nós chegamos então para falar de algumas dessas doenças sexualmente transmissíveis. E o livro traz para a gente sobre algumas dessas que a gente vai falar agora. Então, pega o livro de ciências, página 56, porque algumas partes eu vou ler e vocês vão ter que grifar para ir adquirindo mais conhecimento. Bem, primeiro, será que todo tipo de relação sexual a pessoa pode pegar AIDS? Não, primeiro a pessoa tem que estar contaminada com o vírus. Se a pessoa não tem vírus, não tem como ela pegar AIDS. Então, se o meu parceiro não tem o vírus do HIV, eu não vou pegar AIDS com ele, beleza? Bem, como que a pessoa não pega? Então, estou fazendo atividade física e alguém suou e o suor dele caiu em mim. Ou eu encostei em uma pessoa suada, ou a pessoa chorou e a lágrima escorreu em meu corpo, ou eu beijei no rosto ou na boca dessa pessoa sem ter ferida na boca. Não pega AIDS, tá bom? Não pega. Se o sexo que aconteceu teve o uso do preservativo e esse preservativo foi usado de maneira correta também, não há problema nenhum. Agora, se a pessoa estava tendo relação sexual e não usou o preservativo, se aquele outro que eu não sei se tem ou não, né? Porque a gente falou que ISTs são doenças assintomáticas. Não tá na cara da pessoa escrito assim, eu tenho AIDS. Não tá, né, gente? Não tá assim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? E que cuidado é esse? Vai falar assim, eu vou fazer um exame antes pra mim, não tem jeito? Não, então tem que usar preservativo. Então, as relações sexuais mais seguras são aquelas que se usam preservativo. Há uma outra forma de pegar, que é por transfusão sanguínea ou compartilhamento de objetos que não foram esterilizados. Por exemplo, seringas, tá? Objetos cortantes de uma maneira geral. Então, é importante que a gente, para evitar não só a AIDS, como a hepatite também, alicates de unha, objetos cortantes, pérfuro cortantes, que a gente fala, né? Seringas, sejam evitados o compartilhamento. Não evitado não, não deve compartilhar, tá? E também, geralmente, as pessoas podem pegar, além da relação sexual, da transfusão de sangue, de objetos contaminados por sangue, né? As pessoas podem, às vezes, ser contaminadas durante o momento da amamentação e do parto de uma mãe grávida, de uma mãe que tem o HIV, que passe para o filho. Então, é muito importante também aquela coisa do tal do pré-natal. Pré-natal, gente, um dos primeiros exames que uma grávida vai fazer é o teste de HIV. Para quê? Porque durante toda a gravidez, o médico já vai dar todas as orientações necessárias para a mulher, caso ela tenha o HIV, tá? Caso ela tenha AIDS. A AIDS, então, na verdade, é uma sigla para falar do inglês, né, do nome da doença, que em português significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença que é causada por vírus, que é o vírus chamado HIV. Então, a doença é AIDS e o vírus é o HIV, tá bom? Esse vírus, ele vai atacar o sistema imunológico, e o sistema imunológico, ele tem como função a defesa do nosso organismo. Então, se esse vírus ataca o sistema imunológico, ele ataca a nossa defesa. Então, é como se nós tivéssemos soldadinhos de defesa todos doentes. Não vão conseguir nos tratar, não vão conseguir nos sarar, tá bom? E por que não existe ainda uma vacina contra a AIDS, contra o vírus HIV? Na verdade, porque esse vírus ele passa por constantes mutações, então não é tão simples fazer uma vacina. Porque quando eles terminam de fazer a vacina, aquele vírus já passou por uma mutação e já não é mais aquele vírus, tá? Estima-se que 720 mil pessoas no Brasil hoje estejam acometidas dessa doença. Então, é importante que esses não sinais, né, sejam respeitados. Então, é uma doença sintomática e a forma de evitar a doença AIDS é com o uso de preservativo e o sexo responsável. Bem, essa doença atinge o sistema imunológico. Então, a pessoa vai morrer com AIDS, mas não de AIDS. Como assim, professora? Quando você fala que a pessoa morreu por conta de um acidente de carro, ela morreu porque acidentou com o carro, bateu a cabeça, por exemplo, e morreu, né? A pessoa que tem AIDS, ela vai morrer com o vírus HIV no organismo. Mas não porque a AIDS fez isso com ela, e sim porque a pessoa adquiriu uma doença que atingiu o sistema imunológico e que já estava fraco esse sistema imunológico, e essa doença levou essa pessoa à morte, tá? De forma geral, uma pessoa caracterizada como HIV positivo ou soro positivo para HIV,
Quando é portadora do vírus e não desenvolve os sintomas típicos da AIDS, mesmo assim, ela também pode levar a doença para as outras pessoas. E essa doença, quando a pessoa é acometida pela AIDS e tem os sintomas típicos, geralmente a pessoa vai ter os sintomas característicos com ocorrência do enfraquecimento do sistema imunológico. Então, o vírus HIV, onde que ele vai ficar presente? Onde ele vai estar presente? No sangue, no sêmen, na secreção vaginal, no leite materno das pessoas infectadas, tá? E o vírus, ele pode ser transmitido por meio do sexo sem camisinha, seja o sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, ou de uma mãe infectada com vírus. Professora, peraí, você pulou um negócio ou eu não entendi? Sexo oral também transmite HIV? Sim, então até o sexo oral precisa ser com o uso do preservativo, porque senão a pessoa pode ser acometida dessa doença. As pessoas antigamente tinham muito costume de compartilhar seringas, tá? Hoje não muito mais, mas compartilhamento de seringas também faz com que o vírus seja transmitido. A outra coisa é a transfusão sanguínea, né? Que também pode levar à infecção pelo HIV. Bem, como eu disse, os números de infectados no Brasil são grandes, mas no Brasil, mesmo a AIDS não tendo cura, o Sistema Único de Saúde, ele doa a medicação. Cerca de 15 medicamentos, por exemplo, são doados para pessoas que têm o vírus HIV. E esses medicamentos são gratuitos no posto de saúde. Assim que é confirmado, o posto de saúde entrega os medicamentos para as pessoas, tá? Bem, uma outra doença extremamente perigosa no Brasil é uma doença causada por uma bactéria, que é a sífilis, também chamada de cancro duro. É uma doença infecciosa. O nome da bactéria é o Treponema pallidum e ela pode ser transmitida pela relação sexual, vaginal, oral ou anal, tá? Com um parceiro infectado ou desprotegido, né? Ou para a criança durante a gestação ou durante o parto, gente. E quando o bebê nasce com sífilis congênita, que é essa que é transmitida de mãe para filho, tadinho do bebê, ele sofre demais, tá? Alguns nascem com sífilis congênita no olho, algumas no cérebro. É tão complicado, gente, traz danos tão graves às pessoas. E essa sífilis, ela apresenta diversos estágios, desde uma ferida pequenininha no pênis, que a gente chama de cancro, né, na vagina ou no ânus, que não dói, não coça e não arde, tá? Geralmente ela não apresenta pus e ela desaparece espontaneamente. Mas depois vai surgindo manchas pelo corpo. Essas manchas podem ser confundidas com alergia, até mesmo com uma febre. E em situações avançadas, elas podem causar paralisia, podem afetar o cérebro, os ossos, o coração. Pode causar até cegueira, gente, e pode levar a pessoa à morte. Então, é importante o cuidado com a relação sexual. O teste da sífilis também é um teste que o SUS faz, igual o da HIV, tá? Ele fica pronto em no máximo 30 minutos, igual ao do HIV, tá? Apesar de que o do HIV tem alguns que demoram um pouco mais. A doença tem cura, ela é tratada de uma maneira simples, barata e ela é eficaz com antibióticos, que é tipo uma bezetacil, tá? É importante que o Brasil desacelere o surto de sífilis, que tem acontecido muito. Esse surto de sífilis, esse aumento da sífilis no Brasil tem sido uma coisa muito grave para a saúde brasileira, tá? Para o Sistema Único de Saúde brasileira. Bem, e como que se pega? Como eu disse, contato sexual sem uso do preservativo. O que eu chamo isso de sexo sem segurança, sexo irresponsável. Por isso é importante que a pessoa tenha conhecimento, idade e responsabilidade para ter relações sexuais. Bem, uma outra doença é o HPV, vírus do papiloma humano. Esse vírus, gente, as meninas provavelmente dessa turma já tomaram a vacina, né? Tomaram a vacina e foram dadas vacinas aí na escola. O Sistema Único de Saúde foi à escola, com autorização da família. Ele vacinou as meninas em 2 doses, se eu não me engano, e falta uma para vocês tomarem quando estiverem mais velhas. E hoje, recentemente, os meninos também podem ser vacinados, né? Os meninos também se vacinam contra o HPV. E aí vamos lembrar que para determinadas idades essa vacina é paga,
Para outros, a vacina é gratuita. E o que é o HPV? É um vírus que geralmente no homem, no sexo masculino, ele é assintomático, mas na mulher, em 70% dos casos, esse vírus, ele geralmente causa verrugas, lesões genitais e verrugas, e pode levar a pessoa a ter câncer de colo de útero. Tá? Então, é uma doença sexualmente transmissível comum em homens e mulheres, mas nas mulheres ele geralmente traz mais sintomas, tá? E a transmissão se dá por via da relação sexual anal ou oral. Vamos lembrar que todas são relações sexuais, sejam elas com a boca, com o ânus ou com a vagina, é relação sexual. E pode ser transmitida também de mãe para filho pelo parto vaginal, que é o parto normal, tá? A transmissão por toalha e roupa íntima compartilhada também pode ocorrer, mas é menos frequente. Então, esse negócio de, eu vou dormir na casa da minha colega, vou emprestar para ela a minha calcinha. Para, gente, para com isso, né? Não tem calcinha, não compartilha. Lava a calcinha, seca ela com secador, com ferro, mas não compartilha a calcinha, não. Isso serve para meninos também. Nada de compartilhar peças íntimas. E a forma de prevenção, como eu comentei com vocês, é o uso do preservativo, não é isso? Os exames que as mulheres geralmente fazem depois que elas têm vida sexual, a partir de 2 anos que elas já têm relação sexual, elas podem fazer o exame que chama Papa Nicolau. E as mulheres que já têm relação sexual há mais tempo fazem periodicamente quando vão ao ginecologista, havendo a necessidade. O médico vai propor fazer o exame Papa Nicolau, tá? E aí a gente hoje em dia tem a vacina, que é um meio de prevenção contra a doença, né? O H. pylomavírus, já hoje nós já temos vacina contra essa doença. Bem, a outra doença então que passou. Gonorreia. A outra doença que eu quero falar agora é sobre a gonorreia e está falando na página 58 dela. É uma também doença causada por bactéria Neisseria gonorrhoeae, que pode se desenvolver em locais úmidos, quentes do nosso corpo. Então, ela vai se desenvolver na uretra, na tuba uterina, no colo do útero. Em homens, ela geralmente libera uma secreção amarelada, gera dor, ardência, principalmente ao urinar. Nas mulheres, corrimento vaginal e muitas vezes ela é assintomática, mas durante a relação sexual pode causar ardência, pode causar incômodo. Se não tratada, pode gerar infertilidade tanto para o homem quanto para a mulher. Ela tem cura? Não tem vacina. O tratamento é simples e barato e é feito também com antibiótico, já que é uma bactéria. Bem, gente, vamos pensar comigo aqui. Todas essas doenças podem ser tratadas, porém algumas apenas remediadas, como é o caso da AIDS, que não tem cura ainda. E é importante que a gente veja que as medidas de prevenção para essas doenças são as mesmas: sexo seguro, sexo com o uso do preservativo, né? E o preservativo não precisa ser comprado, pode ser buscado lá no nosso posto de saúde, né? Então, sabendo que o preservativo ele foi criado para evitar doenças sexualmente transmissíveis e de tabela, ele já ajuda a evitar a gravidez, por que não ter o sexo responsável? Por que não ter relações responsáveis? Então, é importante que vocês entendam que o sexo com o uso do preservativo é a forma mais segura de evitar as doenças, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Bem, gente, tenho muito mais para falar, mas a gente não pode fazer vídeos aqui muito grandes, senão cansa vocês. Mas eu gostaria muito que ficasse como tarefa vocês pesquisarem muito sobre este assunto. Buscar, gente, muito sobre este assunto. É importante demais que vocês busquem informações sobre este assunto, que vocês busquem entender sobre este assunto. Este assunto, ele é extremamente importante. Ele é de suma importância. Então, se você pode, busque sobre este assunto. Busque imagens, porque as imagens elas vão nos impactar sobre os assuntos que a gente estudou hoje. Tô até escrevendo aqui para quem fica desatento conseguir entender, sobre os assuntos estudados e de preferência faça leitura sobre os assuntos, porque é necessário o uso do preservativo para evitar as ISTs, infecção sexualmente transmissível. Gente, é importantíssimo o uso
preservativo. Nesse caso aqui, ó, esse preservativo é o preservativo masculino, mas tem também o preservativo, feminino. Então, gente, bastante atenção a essa informação. Por favor, observem as imagens e entendam, sexo tem que ser com preservativo. Beijo grande, 8º ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau.